Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a falar de redação. Hoje veremos dois elementos muito importantes na sua redação, aquela que você irá fazer no vestibular, mas elementos que também podem ser avaliados teoricamente. Avaliados como? Nas questões de interpretação de texto ou mesmo nas questões que envolvem gramática. Muito bem. Quais são esses elementos? Nós vamos ver a questão da coesão textual e da coerência textual. O que é coesão? O que é coerência? Vamos dividir esses elementos e buscar, através da análise de textos, chegar a algumas conclusões. Veja comigo a definição de coesão. União íntima das partes de um todo. Então veja, a coesão é a forma como você une partes de um elemento inteiro, que é um texto. E há dois mecanismos para que se proceda à coesão. Então veja quais são esses dois mecanismos. Nós temos lá a retomada de elementos e o encadeamento de segmentos do texto. Essa retomada de elementos, você verá que é possível fazer com pronomes relativos, por exemplo, ou pronomes demonstrativos, não é? Então, acabou-se de falar algo e se retoma um elemento que já foi referido no texto. E vamos ver também que é possível analisar a coesão a partir do encadeamento de segmentos, quer dizer, das ideias que irão aparecendo no texto. Muito bem, você viu a definição de coesão textual e quais são os mecanismos utilizados para promovê-la em seu texto e no texto de outras pessoas. O que nós vamos fazer agora é reconhecer esses elementos, entender qual é o significado que eles vão apresentar dentro do texto a partir da leitura de um fragmento do editorial da Folha de São Paulo, de 14 de março de 2002, que fala sobre a resolução, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, acerca da criação de um Estado palestino. Leia comigo o texto, observe os elementos e veja o significado. Pode-se argumentar ainda que o interesse dos Estados Unidos é circunstancial. O governo norte-americano teria dois objetivos: criar condições favoráveis à missão de paz de seu enviado à região do conflito e obter apoio árabe para um eventual ataque ao Iraque. Nada disso, porém, deveria minimizar a importância da resolução. Afinal, ela foi bem recebida por ambos os lados. Não é o caso, por outro lado, de alimentar expectativas de que a resolução da ONU, por si, contenha a onda de violência que já dura 17 meses. Muito bem, trabalhamos com o fragmento de um editorial. Claro que há ideias que foram expostas antes, ideias que foram expostas depois. O que eu vou fazer agora junto com você é analisar os elementos que apareceram no texto de coesão e o efeito que esses elementos provocaram. Voltando para o texto. Veja, aparece destacado. Pode-se argumentar ainda que o interesse dos Estados Unidos é circunstancial. Você pode observar que esse ainda que traz uma ideia de adição. Algo já foi falado no parágrafo anterior, que eu não mostrei para vocês, não é? Porque nesse momento não era o nosso interesse, mas é para que você perceba que já foi feita uma observação e está se acrescentando outra. Então pode-se argumentar ainda que o interesse dos Estados Unidos é circunstancial. Estamos acrescentando uma informação a algo que já foi dito num parágrafo anterior. Nada disso, porém, observem aí. Esse nada disso, o pronome isso, está retomando o que já foi expresso também. Então, poderíamos falar várias coisas sobre a proposta dos Estados Unidos, que foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, mas aí vem um nada disso, ou seja, todos os elementos anteriormente citados, levantados aí como objeções ou análises sobre essa proposta
não é? Deveria minimizar a importância da resolução. Então, fica claro para nós que vários elementos foram antes citados e o isso está retomando esses elementos. E o porém traz uma circunstância de adversidade. Espera aí, nada disso que foi dito antes, porém, todavia, conclua em, deve minimizar a importância da resolução. Depois há outro elemento, afinal, ela foi bem recebida por ambos os lados. Esse afinal também surge como uma conclusão. Esperem, não vamos diminuir a importância da resolução. Por quê? Afinal, ela foi recebida por ambos os lados. É uma forma de dizer, valorizemos a resolução porque ela foi recebida por ambos os lados. E logo depois há outro elemento destacado para nós analisarmos. Não é o caso. Por outro lado, então veja, está se dizendo a resolução é importante, mas por outro lado, veja outro aspecto. Então, quem escreveu o texto está preocupado em fazer uma análise ampla e dizer, observe isso e veja também este outro lado da questão. Então, não é o caso, por outro lado, de alimentar expectativas de que a resolução da ONU por si contenha a onda de violência que já dura 17 meses. Se esse, por outro lado, apresenta uma outra expectativa, veja, vimos um lado, vamos ver o outro, a palavra aqui que vem destacada retoma onda de violência que acabou de ser citado. Um termo que acabou de ser usado, onda de violência, a qual já dura 17 meses. Perceberam? Esses são alguns dos elementos de coesão que você vai usar no seu texto. Então, você pode utilizar elementos que são para adição de ideias, elementos que são para resumir ideias, elementos que são para explicar, para concluir, para mostrar lados opostos daquilo que você está redigindo, argumentando em seu texto. Então, é necessário conhecer como se procede a coesão. Quais os elementos que você pode utilizar? Nós vimos ali algumas conjunções, locuções conjuntivas, mas o pronome relativo, um advérbio, às vezes um substantivo, uma preposição, todas essas classes gramaticais fazem muito bem esse papel de unir as partes do texto. E veja, não é só unir, mas dar um sentido a essa união. Entendido isso? Ótimo, então você entendeu o que é coesão, percebeu que é necessário unir as partes, porque o seu texto, eu já disse isso em alguma aula, é uma unidade. Você deve ter o texto como um todo e ligar esse texto de alguma forma. Combinado? Bem, veja agora comigo um exemplo de um texto que, a princípio, quem redigiu não soube muito bem utilizar os elementos de coesão, ou deu uma escorregadinha, porque na verdade trata-se de um texto, um fragmento de um texto do Gilberto de Menstein, né? Então, é claro que ele conhece muito bem a linguagem, mas por vezes nós escorregamos no uso de elementos e criamos um efeito não desejado. Eu quero que você observe esse elemento não desejado que apareceu nesse texto. Gera-se assim o círculo vicioso do pessimismo. As coisas não andam porque ninguém confia no governo. E porque ninguém confia no governo, as coisas não andam. Espere, na verdade, observamos que o mesmo foi dito nos dois últimos períodos. As coisas não andam por quê? Porque ninguém confia no governo. Ninguém confia no governo e as coisas não andam. Dissemos a mesma coisa. E cadê o círculo vicioso do pessimismo que o autor anuncia num primeiro momento? Para eu criar esse círculo vicioso desejado, eu preciso mudar os elementos, colocar o conectivo adequado no lugar adequado. Então vejamos como ficou a transformação desse texto já com a coesão adequada. Gera-se assim o círculo vicioso do pessimismo. As coisas não andam porque ninguém confia no governo. Tudo bem? Isso já estava lá
na primeira leitura que fizemos. Agora, ninguém confia no governo porque as coisas não andam. Então, deslocado o porquê para a posição correta, nós criamos esse círculo vicioso. Então, as coisas não andam porque ninguém confia. E ninguém confia porque as coisas não andam. Agora sim criamos o círculo vicioso e você aprendeu como um elemento de coesão pode trazer um efeito não desejado se não for devidamente aplicado no seu texto. Entendido? Muito bem. O que nós vamos fazer agora é trabalhar um pouquinho com a questão da coerência. Nós vamos ler um texto. Eu quero que você observe que houve uma troca nesse texto que tornou o conteúdo incoerente. Você é capaz de perceber claro quando há uma incoerência? Eu quero que você veja no texto de alguém agora. Eu modifiquei propositadamente. E depois eu quero que você seja crítico, leia os seus textos e observe também se está sendo coerente. Apesar dos benefícios, nem sempre os derivados de soja são a opção mais saudável. Na hora de fazer frituras, vale a pena trocar o óleo de soja pelo azeite de oliva. A manteiga leva vantagem sobre o azeite de oliva. Esse derivado do leite é rico em gordura saturada, que tem um efeito perverso no sistema circulatório. Ela aumenta a taxa do colesterol ruim e reduz o nível do bom, HDL. Assim, facilita a agregação de placas nos vasos sanguíneos, contribuindo para problemas como o infarto. Muito bem, existe uma incoerência aí. Há um problema de ligação das ideias. Nós estamos afirmando algo e, de repente, uma informação é colocada que contradiz a anterior. Eu quero ver se você conseguiu perceber o elemento. Vou mostrar agora o que foi trocado e vou dizer para vocês também o que deveria estar no lugar. Veja, o que eu modifiquei foi essa parte que está grifada. A manteiga leva vantagem sobre azeite de oliva. Bom, se ela leva vantagem, não é coerente. Depois disso, dizer que esse derivado do leite, qual? A manteiga, é rico em gordura saturada, que tem um efeito perverso no sistema circulatório. Se ela leva vantagem, ela não deveria ter um efeito perverso. Eu modifiquei essa parte propositadamente. O correto seria seria ver lá no texto outra frase, tal qual estava mesmo quando eu fiz essa troca. O azeite de oliva leva vantagem sobre a manteiga. Muito bem, agora dizendo que o azeite de oliva leva vantagem sobre a manteiga, é coerente o que veio depois. Aí se diz que esse derivado do leite é, na verdade, algo que vai ser prejudicial ao organismo. Entenderam, então? Ótimo, você percebeu a incoerência e eu quero que depois você pratique, perceba nos seus textos. Um grande abraço para você e até a próxima aula.